Na década de 1980, em uma área rural do sul de Goiás, um projeto sigiloso operava sob o nome código de Eden 31. O local exato, entre os municípios de Boa Esperança de Goiás e Palminópolis, era mantido fora dos mapas civis. Oficialmente, o local servia como uma base meteorológica avançada. Mas os moradores mais antigos sempre desconfiaram da movimentação noturna de caminhões sem placas, do som constante de geradores vindo do fundo das matas e da presença recorrente de helicópteros silenciosos que pairavam sobre as plantações por horas. O que poucos sabiam era que o Eden 31 não registrava o clima. Era, na verdade, um centro de observação neural clandestino onde se realizavam experimentos de indução psíquica em indivíduos considerados neurologicamente sensíveis. A informação veio à tona em 1999, quando um ex-funcionário da empresa que operava os sistemas elétricos da base, um técnico chamado André Lessa, entregou a um jornalista local uma fita cassete com gravações feitas dentro da instalação. Na gravação, ouve-se uma mulher, identificada apenas como Paciente 6, dizendo repetidamente a frase: "A árvore se move, mesmo morta. Ele fala com a luz." Nos meses seguintes à divulgação, o jornalista desapareceu. Sua casa foi encontrada revirada, o telefone destruído e os documentos levados. Nenhuma autoridade federal reconheceu sua existência, mas algo havia vazado e a curiosidade pública não pôde ser contida. Relatórios anônimos começaram a circular em fóruns da Deep Web em 2004, descrevendo que o Eden 31 teria sido responsável por acordar algo que não devia ser tocado, um nó neural coletivo, uma frequência que, ao ser transmitida, fazia com que pessoas próximas ao sinal experimentassem alucinações sincronizadas, pesadelos em tempo real e desdobramentos mentais onde viam a si mesmas sendo observadas por olhos não humanos. Os experimentos usavam indivíduos com altos níveis de atividade parietal e deixavam todos eles em confinamento após os testes devido ao surgimento de comportamento regressivo e mutismo. As anotações encontradas posteriormente por um professor aposentado da UFG indicavam que os experimentos eram divididos em fases numeradas. A fase 3 consistia em submeter os participantes a visões induzidas através de ruído branco modulado, que carregava, embutido, um código de áudio em frequência 31 kHz, inaudível para humanos, mas captado pelo cérebro. A fase final, chamada apenas de ponto morto, envolvia exposição contínua ao chamado espelho mudo, um equipamento que emitia reflexos deformados, não por tecnologia ótica, mas por reação cerebral entre luz e padrões de pensamento. Os moradores de Boa Esperança começaram a relatar acontecimentos estranhos em 1985. Várias crianças foram encontradas vagando sozinhas pela estrada de terra que levava à mata, em estado catatônico, murmurando frases desconexas sobre a árvore que descia, os sinos que não soavam no tempo certo. Uma senhora, mãe de uma das crianças afetadas, registrou o boletim de ocorrência afirmando que o menino dizia ter visto o próprio quarto dentro da terra igual, mas do avesso, onde ele dormia ao contrário. A prefeitura tentou manter os casos abafados, classificando-os como surtos isolados. Mas em 1986, um incêndio de origem não explicada atingiu o setor 3 da instalação do Eden 31. Os bombeiros que responderam ao chamado relataram algo incomum. Nenhum foco de fogo convencional, mas sim uma luz preta no subsolo, onde todos os instrumentos de leitura de temperatura paravam de funcionar. As roupas de 3 bombeiros apresentaram corrosão espontânea, mesmo sem exposição química. Os 3 foram afastados e diagnosticados com distúrbios neurológicos severos em menos de um ano. O Eden 31 foi fechado pouco tempo depois, em 1987, por falta de finalidade prática. A área foi cercada com arame farpado e os prédios selados com concreto. Mas, em 2012, um grupo de exploradores urbanos conhecido como Verita Zero conseguiu entrar nas ruínas da instalação e divulgou imagens do local em um fórum oculto,
As imagens mostram corredores com símbolos geométricos desenhados no chão com fita preta, cadeiras presas ao solo com cintos de couro e paredes inteiras cobertas por espelhos trincados. Em uma das salas, havia um quadro negro onde se lia: "Se olhar para si mesmo neste reflexo, toque a madeira com o terceiro pensamento. Ele virá." O que mais assustou os exploradores, segundo depoimentos posteriores, foi que as luzes ainda estavam funcionando em parte da instalação. Mesmo com a rede elétrica da região desligada há anos, os sensores de presença acendiam pequenas lâmpadas azuis ao longo dos corredores. Um dos integrantes desapareceu por 48 horas e foi encontrado dentro de um antigo reservatório, com os olhos abertos e sorriso fixo no rosto. Não reconhecia os colegas. Durante meses, repetiu frases em latim arcaico e dormia apenas quando colocado em um quarto sem espelhos ou superfícies reflexivas. Desde então, o local é vigiado por forças não identificadas. Carros com vidros escuros rondam a área nas madrugadas e drones foram abatidos quando tentaram registrar imagens aéreas. Em 2019, uma empresa de segurança de Goiânia recebeu um contrato privado para blindagem acústica perimetral de um imóvel na zona rural de Boa Esperança. O endereço correspondia às coordenadas exatas do antigo Eden 31. A última aparição pública de um documento vinculado ao projeto ocorreu em 2021, quando um ex-analista de dados publicou um conjunto de arquivos encriptados com o nome Fragmentos E31. Nos documentos, constava a descrição de um experimento nunca revelado, o Subnível 4. Um ambiente onde participantes eram colocados em cúpulas de metal e expostos a reflexões gravadas. A anotação dizia: a maioria tenta sair após 6 minutos. Ao 7º, a maioria não sabe mais onde está. Aos 9, todos afirmam ter visto o próprio corpo ser retirado da sala. A teoria mais aceita entre os estudiosos do caso é que o Eden 31 abriu uma fenda no que chamam de espelho do inconsciente coletivo. Um espaço onde aquilo que os humanos evitam olhar em si mesmos se transforma em algo consciente. E o que quer que tenha se tornado consciente lá embaixo, ainda observa. Hoje, o local é conhecido entre os moradores mais antigos como a Estrada que Reflete. Dizem que se alguém passa a noite e olha para o retrovisor no ponto exato do antigo portão de entrada, verá atrás de si uma estrutura metálica acesa, mesmo que o terreno esteja coberto de mato. E que se olhar por tempo demais, sentirá algo tentando entrar em sua mente por trás dos olhos. Boa Esperança é uma cidade silenciosa, mas alguns silêncios são mantidos.